Annyeonghaseyo, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente ter certeza que a gente entendeu sobre o ser, não ser e algumas partículas básicas. Vamos lá? Antes de tudo, nós vamos fazer uma revisão básica. Primeiro de tudo, o ser. A frase no coreano, uma frase simples, em uma ordem padrão, tem a seguinte ordem nas palavras: o sujeito, o objeto e depois o verbo, certo? O verbo, ele pode ser um verbo de ação, um adjetivo ou o ser e também pode ser o não ser, certo? O ser, ele não é um verbo de verdade, porém ele funciona como um verbo. Ou seja, isso quer dizer que ele é conjugável em tempos e em formalidades, certo? Aqui nós vamos usar a formalidade informal polida, que é a formalidade mais usada no nosso cotidiano, certo? A forma infinitiva, ou seja, a forma não conjugada do ser é ida. Quando a gente conjuga ele no presente, do informal polido, nós temos duas formas, ieyo e a forma yeyo. Qual é a diferença? A diferença está na presença ou ausência de patim na palavra anterior, ou seja, no objeto da frase, certo? Vamos ver 3 exemplos para a gente entender a diferença. A primeira frase, o primeiro exemplo. 저는 선생님이에요. eu, polido, certo? 는 partícula de tópico. 선생님, professor ou professora. No coreano não tem essa diferenciação de gênero, certo? 이에요. 저는 선생님이에요. Como a palavra 선생님 terminou em patim, eu uso 이에요 ao invés de usar 예요, certo? Então, sujeito, eu. O quê? Objeto, professor, professora. E o verbo, que aqui no caso é o ser, 이에요, certo? Então, eu, professora, ser. Se a gente organizar essas palavras e conjugar no presente, nós temos eu sou professora, certo? O segundo exemplo, 저는 알아예요. novamente, eu polido, com a partícula de tópico 는. 알아, meu nome, certo? O nome também pode ser um substantivo que fica O nome também pode ser um substantivo que fica na posição de objeto, certo? E 예요. Por que dessa vez eu usei 예요 ao invés de 이에요? Porque meu nome, 알아, termina em vogal, certo? 저는 알아예요, certo? Então, sujeito, eu. O que? Objeto, 알아, meu nome. E o verbo, que aqui no caso é o ser, né? Então, se a gente organizar essas 3 palavrinhas e conjugar no presente, nós temos eu sou 알아, certo? Vocês podem fazer essa mesma frase, substituindo o nome ara pelo nome de vocês e usar ieyo ou yeyo de acordo com o nome de vocês. Se o nome de vocês terminar em som de consoante, vocês usam ieyo, e se terminar em som de vogal, vocês usam yeyo. Só tomem cuidado aqui que no português, não é porque um nome termina em consoante que no coreano também vai terminar em consoante. Por exemplo, a gente tem o nome Alex, certo? Se eu pronunciasse o nome Alex de uma forma mais coreana, eu pronunciaria como Alex. Só que s termina na vogal u, que é uma vogal que existe no idioma coreano, certo? Portanto, só prestem atenção nisso, verifiquem como se escreve o nome de vocês em coreano, como se pronuncia o nome de vocês em coreano, certo? Então, ao invés de seguir o nome de vocês em português, tem que seguir a pronúncia que ela teria em coreano, certo? Então, 저는 알아예요. Eu sou 알아, certo? E o meu terceiro exemplo, 이것은 반지예요. 이것 significa isto. Isto, 반지, anel, 예요, ser, certo? Como a palavra 반지, anel, terminou em vogal, novamente eu usei 예요. 이것은 반지예요, certo? Isto, anel, ser. Organizando aí em uma frase em português, no presente, seria isto é anel, certo? No coreano, sempre sujeito, objeto e verbo, ok? Isso não quer dizer que a ordem da frase possa mudar. Até pode, mas não é tão comum. Ou soa estranho, ou soa poético, ou você acaba enfatizando uma palavra. Então, na dúvida, mantém nessa ordem, sujeito, objeto e verbo. E não se esqueça das partículas, certo? Em seguida, seguindo em frente, vamos falar sobre o não ser. O não ser, assim como o ser, não é um verbo de verdade.
porém, ele é conjugável, ele funciona como se fosse um verbo, ou seja, conjugável em tempos e informalidades. Quando a gente conjuga 아니다, não ser, no informal polido, no presente, nós temos 아니에요. Esse aqui, o não ser, ele depende de uma partícula para poder se juntar ao objeto, certo? Geralmente é a partícula iga. Isso não quer dizer que não possa ser outras partículas, mas quando você muda a partícula, você muda aí também o sentido da sua frase, a nuance, a mensagem que você quer passar. Portanto, na dúvida, você pode usar iga, que é a partícula mais comum de ser usada com o 아니다, o não ser, que conjugado no presente do informal polido é 아니에요, certo? Vamos ver 3 exemplos. A primeira frase, o primeiro exemplo. 저는 가수가 아니에요. eu, 가수, cantor ou cantora, não tem diferenciação de gênero novamente, e 아니에요, né, conjugado. Então, 저는 가수가 아니에요. Sujeito, objeto, verbo. Eu, cantora, não sou, certo? Organizando essas 3 palavrinhas, essas 3 classes gramaticais, eu não sou cantora, certo? Segundo exemplo. 저는 아이가 아니에요. Eu, novamente, eu polido, 저, 아이, criança, 아니에요, não ser, certo? Como a palavra aí, assim como a palavra 가수 terminou em vogal, eu usei 가, certo? 저는 아이가 아니에요. Eu, criança, não sou. Organizando isso, nós temos eu não sou criança, certo? Sujeito, objeto, verbo, ok? E o terceiro exemplo de não ser. 저는 멕시코 사람이 아니에요. Ok, Yara, agora no objeto tem 2 palavras. Tem a palavra México e tem a palavra saram. Os dois são objetos? Sim, os dois formam uma coisa só. O que é isso? México, adivinha que país é? México. Saram significa pessoa. Quando a gente junta 2 substantivos um atrás do outro, geralmente, muitas vezes, acontece da primeira palavra, da palavra que vem na frente, estar caracterizando a palavra que vem em seguida, tá? Isso acontece não só com substantivos, mas com outras classes gramaticais também. Porém, aqui a gente vai focar nos substantivos, certo? Portanto, se eu tenho a palavra México na frente da palavra pessoa, isso quer dizer que é pessoa do México, certo? Pessoa do México é o quê? Mexicano ou mexicana, certo? Novamente, não tem grande diferenciação de gênero aqui. Então, eu, pessoa mexicana, ou seja, mexicano ou mexicana, não sou, certo? Organizando isso, nós temos eu não sou mexicana, certo? Bom, nesses 6 exemplos que a gente viu no ser e não ser, a gente viu algumas partículas aí, certo? Vamos revisar as partículas. Primeiro de tudo, partícula de tópico e partícula de sujeito, também conhecidas como partículas marcadoras de tópico e partícula marcadora de sujeito, certo? É a mesma coisa, não vai fazer grande diferença aí na vida de vocês, chamando de uma forma ou outra. Aqui a gente vai chamar de partícula de tópico e partícula de sujeito para resumir e facilitar a nossa vida, certo? Bom, a partícula de tópico tem 2 formas. Tem a forma an e tem a forma nan. Quando que usa cada uma? Depende da presença ou ausência de patim no substantivo que acompanha essa partícula. Se o substantivo terminar em vogal, eu uso nan. Se terminar em consoante, eu uso an, a primeira forma, certo? Iga, a mesma coisa. Quando eu uso i e quando eu uso ka, né, a partícula de sujeito, eu uso i se a palavra terminar em consoante e eu uso ka se a palavra terminar em vogal, certo? E a função, qual é a diferença? Bom, muitas vezes as pessoas confundem o uso da partícula iga e nan. Por quê? Porque essas 2 partículas, elas não têm bem uma tradução, e sim elas têm uma função, certo? Quando você coloca a partícula nan no lugar da partícula iga ou a partícula iga no lugar do nan, o que é muito comum as pessoas que aprendem coreano fazer, você acaba mudando o sentido da sua frase, a nuance, a mensagem que você quer passar. Mas isso não quer dizer que você, errando, a pessoa que está te escutando, um nativo ou uma pessoa fluente em coreano, não vai te entender, certo? Na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, a pessoa que te escuta consegue te entender mesmo com a partícula errada, ou melhor, a partícula inadequada, certo? Então, não se preocupem em errar. É super comum, mas aqui a gente vai ver pouco a pouco para entender melhor as funções dessas 2 partículas, certo?
Bom, a partícula nan, a partícula de tópico, partícula marcadora de tópico, ela, como diz o nome, indica o tópico da frase. Mas o que isso quer dizer? Tópico igual a tema, certo? Então, geralmente, a palavra, o substantivo que segue a partícula de tópico, ela é o tema da frase. Então, se eu falar, por exemplo, 저는 알아요. eu, é o tema da minha frase, certo? É o eu que é o tema, ou seja, todo o resto da minha frase é sobre o eu. Então, o foco está em quem? O foco da frase está no fato de eu ser a Ara, certo? O foco da frase é a minha ação, não o eu, certo? Não o sujeito. Então, a partícula de tópico é basicamente isso, essa é a primeira e principal função dela. Então, como eu falei, como ele marca o tópico, ele fala sobre quem está sendo dita aquela frase, certo? Sobre quem é aquela frase, ou sobre o que é aquela frase. Portanto, o foco da frase é o que, né? O que faz, o que come, o que é e assim por diante, certo? A ação ou o ser, beleza? Além disso, essa partícula é muito usada, não vou falar que é sempre, mas é muito usada para fatos comuns, né? Fatos no geral, conhecimento comum, senso comum e afirmações sobre coisas que não mudam por um bom tempo. Por exemplo, se eu falar para vocês, eu sou 20 anos. No coreano a gente não fala que tem 20 anos, a gente fala que é 20 anos, certo? Se eu falar isso para vocês, eu sei que a minha idade muda todo ano. Porém, essa minha idade é uma idade contínua que não vai mudar por um bom tempo. Outro exemplo, eu sou Ara, certo? Essa frase também. O foco não é quem é Ara, e sim o que eu sou. Portanto, eu sou Ara, eu uso a partícula nan para marcar o eu, certo? Além disso, a partícula de tópico nan é bastante usada também para dar ideia de relatividade, limitação ou adição, certo? Tem muitos lugares que falam que a partícula de tópico serve para comparação, mas eu prefiro usar o termo relatividade do que o termo comparação. Eu acho mais adequado e faz maior sentido, certo? E tem muitas outras funções, mas essas são as principais funções da partícula de tópico nan, certo? Bom, e agora a partícula de sujeito iga. Como fala o nome da partícula? Partícula de sujeito serve para indicar o sujeito da frase. Nesse caso, o foco está em quem. Quem fez alguma coisa, quem é alguma coisa e assim por diante, certo? Ou seja, ele ressalta, destaca, salienta a característica de tal sujeito ao destacar o sujeito em si, certo? E a outra função que essa partícula de sujeito tem é de ressaltar, destacar, salientar a característica de um sujeito ao destacar o sujeito em si, quando se tratam de adjetivos. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar para vocês qual é a cor da maçã, eu sei que existem vários tipos de maçã, mas geralmente se eu perguntar isso para vocês, a maioria vai responder que a maçã é vermelha. Beleza, maçã ser vermelha é um senso comum, é uma característica que todo mundo sabe que é real, é um fato, certo? Portanto, eu usaria a partícula nan nesse caso. Mas vamos dizer que eu fui ao mercado ou à feira e eu vi uma maçã super vermelha, aquela maçã que você fala assim, nossa, que vermelho, certo? Nesse caso, eu usaria a partícula iga, usando o adjetivo ser vermelho, certo? Por quê? Porque eu quero destacar, ressaltar, né, salientar essa característica. Então, eu usaria a partícula iga para falar que aquela maçã em específico está vermelha, certo? Bom, uma outra coisa, um saiba mais aqui. No português, a princípio, a gente não tem essas partículas, porém, contudo, todavia, entretanto, a partícula nan, quando ela está numa frase com o ser, com ieyu, ele muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é traduzido como um artigo indefinido, ou seja, um, uma, uns, umas, certo? E a partícula iga, quando está com o ser, ieyu, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é traduzido como um artigo definido, o, a, os, as. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu falar, eu sou uma professora, ser, certo? Eu sou, eu ser. Eu sou uma professora. Nesse caso, eu usaria nan, certo? Porque o foco está em o que eu sou, não quem é professora, certo? Portanto, aqui, veja que eu traduzo como uma professora, certo? Não é sempre, mas é comum.
quando tá com o ser, certo? E o iga. Se eu falasse assim, eu sou a professora, não é fulano, não é ciclano, eu sou a professora. Veja que aqui nessa minha frase, que eu usaria com a partícula de sujeito iga, para destacar quem é a professora, eu usaria o artigo definido a para traduzir, né, essa partícula. Então, eu sou a professora, beleza? Não é sempre, mas é bem comum. Então, se por acaso aparecer uma frase com um ser e aparecer, vocês quiserem traduzir do português para o coreano e tiver o, a, os, as, ou seja, um artigo definido, ou uma, umas, uns, um artigo indefinido, vocês podem lembrar disso, certo? Mas só lembrem, não é sempre. Mas aqui no começo vocês podem pensar dessa forma, principalmente com frases com ser, certo? Bom, vamos lá. Vamos revisar outras partículas. A partícula de posse 의. A partícula de posse 의, por regra de pronúncia, ela é permitida pronunciar como é, certo? Como se fosse o oi, ok? Bom, essa partícula é a partícula de posse, ou seja, se eu colocar com o pronome pessoal eu, 저의, isso se torna meu, minha, meus, minhas. E assim como vocês podem ver aqui embaixo, 저의 pode ser abreviado como 제, certo? Se eu colocar a partícula de posse e na palavra 엄마, por exemplo, 엄마, mãe, quero falar assim, esse copo é da minha mãe. Eu usaria a partícula e na palavra mãe, certo? Para falar que o copo é da mãe, certo? Vamos ver aí alguns exemplos. 저의 친구는 미국 사람이에요. 저의, eu com a partícula de posse, portanto, meu, minha, meus, minhas. Com a palavra amigo, amiga, 친구, certo? Não tem diferenciação de gênero, novamente. Então, 저의 친구는 meu amigo ou minha amiga, 미국 사람이에요. 미국, Estados Unidos. 사람, pessoa. 이에요, ser. Lembra de novo? Duas palavras uma atrás da outra. A palavra que vem na frente caracteriza a que vem depois. Então, 미국 사람, pessoa dos Estados Unidos, ou seja, estadunidense, certo? Então, meu amigo ou minha amiga é estadunidense, certo? Em seguida, 우리 엄마는 요리사가 아니에요. Nossa, Ara, não tô vendo nenhuma partícula de posse aí. Pois é, a princípio, se eu quisesse falar nossa mãe, eu usaria o nós, 우리, com a partícula de posse e. Porém, no idioma coreano, é bem comum que a gente omita a partícula de posse quando a gente fala nosso, nossa, nossos, nossas, certo? Isso não é totalmente errado, principalmente na fala, certo? Portanto, uri pode ser o pronome pessoal nós ou pode significar nosso, nossa, nossos, nossas. Aqui no caso, nossa mãe, 엄마, nossa mãe. 요리사가 아니에요. Não é o quê? Não é 요리사. 요리사 significa cozinheiro, cozinheira, certo? Não tem, novamente, aí uma diferenciação de gênero. Mas, como é mãe, é cozinheira, certo? Nossa mãe não é cozinheira, beleza? A próxima frase, o próximo exemplo. 저의 이름은 아라예요. 저, eu, 의, partícula de posse, portanto, meu, minha, meus, minhas. 이름, nome. Então, meu nome, 아라예요, é Ará, certo? E o último exemplo, 저의 이름은 태영이 아니에요. 저의 이름은, novamente, meu nome, 태영이 아니에요. Não é 태영, certo? E a outra partícula que a gente vai revisar aqui é a partícula do. Ela tem várias funções, mas a principal função que a gente vai ver aqui é a função de também, certo? Quando ele está em uma frase negativa, ele pode ter o sentido de nem, ele pode ter aí uma função de reforçar um sentido, mas aqui a gente vai entender ele como também, certo? Alguns exemplos. 저도 한국 사람이에요. 저도, eu também. 저도, eu também. 한국 사람, 한국, Coreia do Sul, 사람, pessoa. Pessoa da Coreia do Sul, coreano, coreana, certo? Então, eu também sou coreana, certo? Segundo exemplo. 우리 엄마도 배우가 아니에요. 우리 엄마, nossa mãe, né? Então, novamente, nossa mãe, nossa mãe também, 배우가 아니에요.
배우, ator, atriz, certo? Novamente, não tem diferenciação de gênero, mas como a gente está falando da mãe, é atriz. Então, nossa mãe também não é atriz, certo? Terceiro exemplo, 저의 이름도 아라예요. eu, 의, partícula de posse, né? 저의 이름, nome, meu nome. 저의 이름도, meu nome também. 알아예요, é 알아, certo? E o último exemplo, 저의 취미도 수영이 아니에요. 저의 취미 significa hobby, portanto, meu hobby, também. 저의 취미도, meu hobby também. 수영이 아니에요. 수영 significa natação. Então, meu hobby também não é natação, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar com os nossos exercícios. A gente tem 4 questões aqui, com alternativas A, B, C, D e E, certo? É um complete a lacuna. Vamos lá? Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? A frase em português é: eu sou um estudante de coreano. Bom, no coreano, o sujeito vem na frente, depois vem o objeto e depois vem o verbo, que no caso aqui é ser, eu sou, certo? Como é que fala eu em coreano? 저, certo? Vamos ver? Nós temos na alternativa A, 저는, B, 저는, C, 제가, D, 저도 e E, 쟤는. Bom, 저도, na alternativa D, não pode ser, porque to é a partícula que tem como tradução também. A minha frase em português não é eu também sou, é só eu sou. Então, a alternativa D não é. A alternativa E nem existe, não existe 쟤는, existe 저는, certo? Ok, então nos sobra a alternativa A, B e C. Entre A, B e o C, qual que é a diferença? A e B é o pronome pessoal eu polido com a partícula de tópico. E o C é o pronome pessoal eu com a partícula de sujeito, certo? E aí ele tem que mudar a sua forma porque esse pronome pessoal funciona dessa forma na partícula de sujeito, certo? Bom, veja que aqui eu coloquei o artigo indefinido entre parênteses, certo? Lembra que eu falei que em uma frase com o ser é bem comum que a partícula de tópico seja traduzida como um artigo indefinido e a partícula de sujeito seja traduzida como um artigo definido, certo? Como aqui a gente tem um artigo indefinido, vamos descartar a alternativa C, certo? Que é uma frase bem simples em que aplicaria esse macete, certo? Então, nos resta A e B. Qual dos dois? Qual que é a diferença entre essas duas alternativas? É a segunda lacuna, certo? 예요, 예요 é o ser conjugado no presente do informal polido. Bom, vamos ver a palavra que vem na frente da lacuna, a palavra 학생. A palavra 학생, estudante, aluno, termina em consoante, portanto, eu uso i, e, 요, certo? Então, eu descarto a alternativa A e nós temos 저는, eu, 한국어 학생이에요. Eu sou estudante de coreano, certo? Idioma coreano, 한국어, 학생, estudante. Estudante de idioma coreano, certo? Vamos seguir em frente para a nossa segunda questão. É a mesma questão. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? Mas dessa vez a nossa frase é: eu não sou enfermeiro ou enfermeira. Enfermeiro ou enfermeira em coreano, como vocês podem ver, é 간호사, 간호사, certo? Aqui, o eu já tá, certo? 저는, eu com a partícula de tópico. Agora, eu preciso encontrar o não ser. A e B é o ser conjugado no presente do informal polido, certo? Então, A e B não é. Vamos lá, então agora nos resta as alternativas C, D e E. A alternativa C tem um erro, aqui é pegadinha, né? O não ser conjugado no presente não é 아니예요, e sim 아니에요, certo? Então, C também descartamos. A gente fica entre D e E. Como que eu sei qual dos dois é? Depende da presença ou ausência de patim na última sílaba do substantivo, certo? Como a palavra 간호사, enfermeiro, enfermeira, termina em vogal, eu uso K, certo? Então, a alternativa E eu também descarto. 저는
간호사가 아니에요. Certo? Então, terminou em vogal, usa K. Nossa terceira questão. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? Dessa vez, a nossa frase é: meu amigo também é funcionário de empresa. Funcionário de empresa em coreano é 회사원, que nem vocês podem ver aí. 회사원 é funcionário de empresa, certo? Bom, vamos lá. Sujeito, meu amigo. Daí a gente usa a partícula também, né, na palavra amigo. Funcionário de empresa, objeto da frase, e o ser é o nosso verbo, né? Ele fica lá no final. Então, vamos lá. 저, eu polido, já tá aí na minha frase. Qual que é a partícula que eu tenho que usar na palavra 저 para essa palavra se tornar meu? Meu, minha, meus, minhas. É a partícula de posse. Qual partícula é essa? É a partícula 의, certo? Que também é pronunciado como é permitido pronunciar como é. Portanto, a gente descarta B e C. Nós temos A, D e E. Seguindo em frente, meu amigo também. Qual que é a partícula que tem essa tradução? Também é a partícula do. Confere? Portanto, a gente descarta a alternativa D também. E, por último, eu sou. E, por último, meu amigo é. Meu amigo também é o ser. 이에요 ou 예요. 회사원, funcionário de empresa, termina em 받침, termina em consoante. Portanto, eu preciso usar 이에요. Portanto, 저의 친구도 회사원이에요. Certo? Meu amigo também é funcionário de empresa. E a nossa última questão. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? Dessa vez, a nossa frase é: eu também não sou estudante universitário. Bom, estudante é 학생, nós já sabemos disso. Estudante universitário é 대학생, certo? Que está aí na nossa frase. Sujeito, eu. A partícula que vai ficar com eu vai ser o também, certo? Objeto, estudante universitário, 대학생. E o meu verbo vai ser o não ser, né? 이가 아니다. Vamos lá. Qual que é a partícula que tem como tradução também? Eu do, certo? Eu também, 저도. Portanto, a gente descarta aqui a alternativa B e D. Portanto, eu também, 저도. Estudante universitário, 대학생, não sou. Como falar não ser? Vamos de baixo para cima. Alternativa E, 예요 é não ser? Não. C, 이에요 é não ser? Também não. Portanto, nos resta a alternativa A, 이 아니에요. 저도 대학생이 아니에요. Por que i? Porque a palavra 대학생 termina em 받침, certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que essa revisão tenha ajudado vocês, essas atividades tenham ajudado vocês. Não esqueçam de revisar bastante o conteúdo e de seguir eu e a Cultive nas redes sociais. 안녕!